TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos. É com o coração cheio de alegria que mais uma vez aqui nos encontramos na casa do Pai Batuíra, como amorosamente o chamamos, para mais um trabalho nesta tarde de sábado. E assim, como sempre, vamos dar início à nossa palestra, mas, em primeiro lugar, como sempre, vamos sintonizar a espiritualidade superior e é através da oração que o vamos fazer. Então, assim, convido-vos a fechar os olhos, a visualizar, para quem já o consegue, a figura amorosa do nosso Mestre Jesus. E é com o coração repleto de gratidão que aqui uma vez mais nos encontramos, Senhor, reunidos em vosso nome. Mais uma vez, aqui vimos escutar as lições que há tanto tempo nos vieste trazer, mas que só agora ecoam com força nos nossos corações. E é com o coração repleto de gratidão que pedimos, Senhor, que estas lições fiquem gravadas em nós, para que possamos pô-las em prática no nosso dia a dia. E assim, com esta alegria, com este aconchego, pedimos, Senhor, que nos conduzas para que possamos sempre ver-vos em todo lado, em todo o caminho que tomarmos, em toda a estrada que seguirmos, que possamos estar sempre convosco. Pedimos, Senhor, pelo nosso querido e amado planeta, que possa ele ser envolvido nas melhores vibrações de paz, de amor, de luz e de fé, para que se sinta mais fortalecido para esta nova era que se aproxima de ser um planeta de regeneração. Pedimos, Senhor, pela palestrante da tarde, a nossa querida Rosarinho, que possa ela ser envolvida pelas vossas intuições, para que possa trazer-nos o estudo que com tanto carinho preparou. Querido e amado Pai, pedimos a vossa bênção para começar este trabalho e que nos ampareis, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Então, peço desculpa se, como veem, quem me conhece já sabe que estou um bocado constipada, portanto, se alguma coisa falhar, vocês desculpam, está bem? A voz não está assim muito bem. Vamos lá ver. Portanto, como veem, vamos hoje então falar sobre o ectoplasma. E porquê é que nós nos lembramos de vos trazer este tema concretamente hoje? Porque na semana passada, na última quinta-feira, aqui aqueles que estavam presentes ouviram o Sr. Orlando tocar no assunto do ectoplasma, não é? Bom, mas ele abordou-o num outro contexto e foi muito brevemente, digamos assim. Então, por isso, lembrámos-nos de trazer hoje aqui um resumo, digamos assim, porque realmente o tema é muito vasto, mas um resumo sobre o que é realmente para o espiritismo o ectoplasma e qual é
efetivamente a sua importância, que já vamos ver que é enorme. Mas para compreendermos bem o que é o ectoplasma, temos que recuar um bocadinho. E recuar um bocadinho no sentido de sabermos que na mediunidade há dois tipos de fenómenos, não é? Isso, dois grandes grupos. O grupo ou a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. E o ectoplasma é essencial para o primeiro grupo, isto é, para a mediunidade de efeitos físicos. Na verdade, como vamos ver, se não há ectoplasma, não podem de maneira nenhuma existir fenómenos de efeitos físicos. Quanto ao segundo grupo, a mediunidade de efeitos intelectuais, pois penso que é aquela que é mais comum hoje em dia e, portanto, é aquela em que os médiuns têm a faculdade de dar comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e que nos ajudam a compreender o mundo invisível, o mundo do lado de lá e até como vivem os seus habitantes. Atualmente, como também sabemos, os médiuns mais comuns são os médiuns de psicografia, os médiuns erradamente chamados de incorporação, porque não há uma incorporação do espírito no corpo do médium, mas sim uma junção, uma aproximação entre o perispírito do médium e o corpo espiritual do espírito. Portanto, não há incorporação, há aquilo que se chama, e é o nome correto, psicofonia. E depois também há os médiuns de vidência e de audiência. E no capítulo 2 deste livro, o livro dos médiuns, de Allan Kardec, ele diz-nos que se dá o nome de manifestações físicas aos fenómenos que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como barulhos, movimentação de corpos sólidos e deslocações, etc. Umas dessas manifestações físicas são espontâneas, portanto, não dependem da vontade de ninguém, e outras são provocadas. Hoje, então, vamos falar um bocadinho deste elemento essencial para que todas estas manifestações de efeitos físicos possam acontecer. Portanto, vamos falar, então, agora sim, sobre o ectoplasma. E vamos começar por dar a sua composição em termos de palavra. Ectoplasma vem da palavra grega ectos e da palavra plasma. Mas aqui é que está a grande, que eu chamo muito a atenção para vocês e vou chamar ao longo da palestra. Obrigada, Bibi. E vou chamar ao longo da palestra. É que ectoplasma é igual a falar de princípio vital, fluido vital, fluido magnético animalizado, força nervosa ou forças radiantes, que é a palavra com que a espiritualidade se fala sobre o ectoplasma. Normalmente dá-lhe o nome de força radiante, ou no plural, forças radiantes, também usa energias radiantes. Portanto, quando vocês ouvirem falar de qualquer destas palavras, ouvirem escritas estas palavras, já sabem que são sinónimos de ectoplasma. Falar de qualquer delas é falar de ectoplasma. Vamos então dizer que, efetivamente, o termo ectoplasma foi então criado por este investigador, e que era também médico, francês, Charles Richet, que desencarnou em 1935, e que em 1913 foi Prémio Nobel daquilo que hoje é medicina, que naquela altura se chamava fisiologia. Criou
Porquê? Para se referir aos fluidos que saíam, que emanavam do corpo de uma grande médium, uma das maiores da história do espiritismo, era italiana e chamava-se Eusápia Palladino. Ela foi estudada por N cientistas da época, a maior parte deles grandes nomes da ciência, digamos assim, ortodoxa, como o Sir William Crookes, o César Lombroso, o Ernesto Bozano, o Gustave Gelée, o Camille Flammarion, todos eles, e o Charles Richet, o russo Alexander Aksakov, todos eles assistiram a inúmeras materializações, levitações, etc., que a Eusápia Palladino, em que ela era a médium. E ele chamou-lhe ectoplasma, então, porque achava que era o nome adequado para as formações difusas que parecem sair do corpo da Eusápia Palladino. É daí que vem, então, este nome. Onde é que ele está? Está situado entre o corpo físico, a matéria física, e a matéria perispiritual, encontrando-se, então, aonde? Qual é o seu armazém, digamos assim? É um dos corpos do perispírito, o duplo etérico, que é aquele que está mais perto do corpo físico. Não vamos falar sobre o perispírito hoje, mas para que fiquemos com uma ideia, essencialmente o perispírito é composto por 3 corpos. O corpo astral, o corpo causal e o duplo etérico, que é também chamado corpo vital. É a mesma coisa, mas daí exatamente corpo vital, porque nele é que está armazenada o fluido vital, o princípio vital, as forças radiantes, como lhe quisermos chamar, ou o ectoplasma. Daí ele ter o nome de corpo vital, porque é ele realmente que dá vitalidade ao nosso corpo físico e às nossas células. Porquê que Kardec nunca chamou ectoplasma? E chamou, sim, princípio vital ou fluido vital sempre. Ou até energia vital, também lhe chamou. Porque o termo só foi, digamos assim, só apareceu muito tempo depois da sua morte, da sua desencarnação. Lembremos-nos que Kardec desencarnou em 1869 e que Richet, só na década, nos anos 10, na década de 10 do século XX, é que se dedicou mais à investigação do ectoplasma. Portanto, daí nunca Kardec ter usado o termo, mas usou, digamos, os seus sinónimos, princípio vital e fluido vital. É viscoso, é frio, é úmido, é gorduroso, é gelatinoso e é normalmente quase transparente. Quase sempre também de cor esbranquiçada, mas pode ser também cinzenta e até cinzenta um bocado para o escuro. Tem massa e peso específicos, um cheiro desagradável e pode ser tocado e examinado. E trago-vos aqui uma fotografia, há várias na net, trouxe-vos uma delas, em que se vê perfeitamente a sair dos orifícios do nariz desta médium a quantidade enorme de fluido vital, de ectoplasma que ela está a emanar, a expelir. E digo que, por ser extremamente plástico, é fácil de moldar, pelo que pode envolver
perfeitamente um espírito desencarnado e, assim, torná-lo visível e até tangível, que se pode tocar. Mas o ectoplasma é também uma matéria, como já dissemos, e todos os seres vivos o possuem. Todos. Portanto, é uma substância, verdadeiramente é uma substância intracelular. Vamos falar agora sobre o que é que Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz sobre o ectoplasma, chamando-lhe, como vos disse, fluido vital ou princípio vital. Diz ele assim, logo no início do Livro dos Espíritos, nas perguntas 61 e 62. O ectoplasma ou fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal que animaliza a matéria na presença do princípio inteligente. O espírito só pode habitar o corpo físico enquanto este estiver animalizado pelo princípio vital ou fluido vital. E diz mais, Kardec diz, a resposta dos espíritos a Kardec é que eu pus em itálico. A matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada pela sua união com o princípio vital ou fluido vital. Como vêem, ele chama-lhe, e mais, na Gênese, no capítulo 10.18, volta a chamar-lhe princípio vital ou fluido vital, dizendo que a sua atividade é alimentada durante a vida pelo funcionamento dos órgãos. Cessada esta ação por motivo da morte, o princípio vital ou fluido vital extingue-se. Vamos lá ver, como ele é originário do duplo etérico, e o duplo etérico, quem já estudou um pouco da doutrina, sabe que é o corpo do perispírito que está mais perto do corpo físico e que se desintegra no momento da morte física, é natural que, extinguido o princípio vital, o duplo que continha esse ectoplasma ou esse fluido vital, é natural que o corpo físico tenha mesmo que desencarnar, não é? E extingue-se porque volta para o fluido cósmico universal. A causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. A quando da morte dos seres orgânicos, a matéria inerte descompõe-se e vai formar novos organismos. O princípio vital ou fluido vital volta para a massa de onde saiu. Cá está, então, a resposta de Kardec na pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Também devemos dizer que a quantidade de princípio vital ou fluido vital não é igual em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer no indivíduo de uma mesma espécie. Vai variando. Há alguns que se encontram saturados deste fluido, desta energia, ao passo que outros o possuem apenas na quantidade suficiente. É por isso que uns, e falando agora, apesar de que este fluido vital se encontra no reino mineral, no vegetal, no animal e no homem, falemos então do homem e do médium de efeitos físicos, que devemos dizer que hoje é raríssimo encontrar um médium de efeitos físicos, ostensivo, porque passou a época do fenómeno, mas vamos continuar. Uns encontram-se então saturados deste fluido, ao passo que outros apenas o possuem a quantidade suficiente para quê? Para manter a sua vitalidade, para fazerem a sua vida normal e chegarem
àquela programação que foi para eles concertada no mundo espiritual de X anos de vida. Ok? Então, Kardec faz um comentário à pergunta 70, depois da resposta que a espiritualidade deu, e diz o seguinte a certa altura: o princípio vital ou fluido vital transmite-se de um indivíduo para o outro. Quem o tem em maior quantidade pode dá-lo a um que o tenha a menos e, em certos casos, prolongar uma vida prestes a extinguir-se. E isso acontece muito, e vamos falar disso, no passe. Porque no passe também há doação de ectoplasma. Já vamos falar disso também. Portanto, dizemos aqui que o ectoplasma é a energia que constrói e coordena as moléculas físicas, ajustando-as de modo a comporem as formas em todos os reinos: mineral, vegetal, animal e no homem. Já dissemos e voltamos a repetir aqui que sem o ectoplasma não pode haver coesão molecular, porque é ele que junta todas as células, e as liga entre si. É, portanto, e voltamos a repetir, uma substância intracelular. E a sua falta implica a desintegração e, portanto, o desaparecimento instantâneo da vida. André Luiz, neste livro muito interessante, talvez o mais difícil de todos os 14 livros científicos que André Luiz escreveu através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, este realmente é o mais difícil de se compreender, mas no capítulo 17, então, André Luiz diz-nos o seguinte, que se a personalidade encarnada tem a possibilidade de uma ampla desarticulação das forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Ora, o que é isto de desarticulação das próprias forças anímicas, como lhe chama André Luiz? Pois, por outras palavras, é a exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Ora, porquê que é a exteriorização e porquê que tem que haver desarticulação das forças anímicas? É que sem esta dissociação, sem esta desarticulação, é impossível mesmo que se deem os chamados fenómenos de efeitos físicos. Isto é, os desdobramentos, as experiências de quase mortas, EQM, a dupla vista, a bicorporeidade, a levitação, o transporte, a psicometria, a bicorporeidade e todos os outros efeitos físicos de que falamos. Os barulhos, a deslocação de objetos sólidos e os movimentos. Para tudo isto, mas para tudo absolutamente, é preciso haver ectoplasma. Abundante, muito abundante. Quando estamos no corpo físico, as nossas percepções estão limitadas pelos 5 sentidos, não é? E a sensibilidade, onde é que está, digamos assim, aprisionada? Nos centros de força. Que nós sabemos que os hindus, ou as religiões orientais, chamam chakras. E que no espiritismo têm o nome de centros de força ou centros vitais. Então, é aí que a sensibilidade
está aprisionada. E o que é essa sensibilidade? Essa sensibilidade é precisamente o ectoplasma. O ectoplasma está, digamos que, dentro dos centros de força. E quando há essa exteriorização da sensibilidade, ou, como lhe chama André Luiz, a desarticulação das forças anímicas, o que é que acontece? Acontece que os centros de força relaxam, soltam-se e deixam escapar o ectoplasma. E é então que se podem dar os fenómenos de efeitos físicos. Mas a doutora Marlene Nobre, no seu livro O Dom da Mediunidade, vai nos explicar melhor isto mesmo que eu acabo de dizer. Diz ela, neste livro, que os nossos sentidos são manobrados pelos nossos centros de força. E na dissociação ou desarticulação, o que acontece é que eles ficam soltos e o perispírito tem sensibilidade no corpo todo. Quando há esta desarticulação dos centros de força, há libertação de ectoplasma ou fluido vital. E assim, os nossos poderes sensoriais são expandidos por todo o perispírito. Portanto, diz ela, é pelo facto de haver essa desarticulação dos centros de força que o ectoplasma se solta, pois é aí que ele está contido. E dá-se então, continua ela, a exteriorização da sensibilidade e também da motricidade, isto é, do movimento, o que significa que o espírito se projeta no mundo espiritual, consciente ou inconscientemente. E eu acrescentei aqui, esta projeção no mundo espiritual é o desdobramento. E, nessa altura, é que o espírito expande os seus poderes sensoriais, o qual será tanto maior quantos mais centros de força forem desarticulados ou dissociados. O que é que isto significa? Significa que não é preciso dissociarem, soltarem-se todos os centros, os 7 centros de força. Basta um ou outro. Mas, quanto mais centros de força forem se soltarem, maior será o poder sensorial dessa pessoa. O ectoplasma, eu volto a repetir, ou princípio vital, fluido vital, força nervosa, fluido magnético analisado ou força radiante, que se desprende na dissociação ou desarticulação das forças anímicas, serve para diferentes fins, dependendo das combinações que se façam com o fluido cósmico universal. Para começar, este ectoplasma, na maior parte das vezes, é invisível, que é o que se passa no passe. Noutras, torna-se visível e tangível, que é o que acontece na materialização. E então, o que é a materialização? Segundo este médico e escritor também, espírita, investigador, que foi o Dr. Jorge Andréa, que desencarnou este ano com uns provectos 100 anos e que até ao fim, praticamente, da sua vida esteve ativo e muito ativo no movimento, ele diz-nos que a materialização também é conhecida como ectoplasmia. E explica, o vocábulo ectoplasmia passa a definir com mais precisão do que o termo materialização a formação de objetos e pessoas em ambiente apropriado às expensas da substância específica doada pelos sensíveis ou médiuns, ou seja, o ectoplasma.
Precisamos também dizer que o ectoplasma, além de estar presente em todos os fenómenos de efeitos físicos e também no passe, com a mesma facilidade com que ele é emitido por esses médiums, ele também depois é reabsorvido pelo organismo do médium, porque senão, não é? Quer dizer, muitos médiuns, por exemplo, os médiuns passistas, ali dentro da sala de passe, quando saem, sentem-se muito cansados. Porquê? Porque a doação foi muito grande, de doação de ectoplasma. Mas, passado umas horas, principalmente se dormirem, está tudo bem e voltam ao normal, porque esse ectoplasma que eles doaram vai ser reposto pela espiritualidade. Ele vai ser também, e mais tarde ele é reabsorvido pelo corpo físico. Quanto às materializações, que é onde é mais comum ver-se o ectoplasma, há 3 tipos de materialização. A materialização invisível, a visível e tangível e a completa. A invisível é comprovada pela deslocação dos objetos e é confirmada por fotografias, que é a chamada fotografia transcendental. A visível e tangível pode ser só parcial e, portanto, incompleta. E a materialização completa não difere em nada de um corpo físico. E trago-vos aqui 2 fotografias com 2 médiuns. Devo dizer-vos que foi na época, nos anos 10 e nos anos 20 do século passado, é que houve realmente uma grande abundância de investigação sobre fenómenos de efeitos físicos e materializações. Mas isso foi uma época que foi precisa, naturalmente, para que a ciência, aliás, se debruçasse sobre o assunto, para chamar também a atenção, mas essa fase está ultrapassada. De qualquer forma, o ectoplasma continua a existir, como é óbvio, faz parte de nós. Mas também dizer-vos que as materializações não são aparições luminosas, mas são sim matéria. Às vezes, esta é tão pouco compacta que se vêem as formas das pessoas e dos objetos através dela. Mas outras vezes é tão densa que ela oculta a imagem dos assistentes. Reparem nestas outras fotografias. Temos aqui do lado esquerdo uma senhora, em 1920, cuja materialização é incompleta, e temos outra, o Camille Flammarion, e esta fotografia é de 1874, em que é completa a materialização. E temos um grande médium brasileiro, também, dos anos 30 e 40, principalmente, Carlos Mirabelli, que era um médium de efeitos físicos tornou-se muito famoso porque ele tinha todos os tipos de mediunidade, entre elas da levitação, que é a fotografia que eu vos trago, porque se repararem, ele está quase, vejam do lado direito da fotografia, a porta cá embaixo, e o teto, ele está praticamente ao pé do teto. No capítulo 28 deste livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, vejamos então o que nos diz o seu instrutor Aulus. Diz-nos assim: o ectoplasma é uma pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. E Aulus continua a dizer: está situado o ectoplasma entre a matéria densa e a matéria perispiritual,
assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é um recurso próprio, não apenas do homem, mas de todas as formas da natureza. Cá vem ele, mais uma vez, dizer-nos que está presente em todos os reinos, desde o mineral. Cada qual, em cada reino, com as suas diferentes características, como é óbvio. Mas todos têm ectoplasma ou fluido vital. Não é? Portanto, está situado entre a matéria densa, ou seja, entre o corpo físico e o corpo perispiritual. Porquê? Porque ele está, então, nesse tal corpo vital, ou, por outro lado, naquilo que também se chama duplo etérico. Ok? Continua ele. Aulus. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, e quando ele diz organizações fisiológicas, é ser humano, é corpo humano. Okay? Em certas organizações fisiológicas especiais, e ele já o diz que são especiais, não somos todos que temos esta abundância de ectoplasma. São corpos físicos especiais. Comparece, diz ele, então, em certas organizações, comparece em maiores proporções e com uma relativa madurez para a manifestação necessária aos fenómenos de efeitos físicos. E ainda diz que é um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. E continua ele a descrever o ectoplasma. Pode ser comparado a uma genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível e animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium que os exterioriza ou dos espíritos, encarnados ou desencarnados, que se sintonizam com a mente mediúnica, assenhoreando-se do seu modo de ser. Ou seja, como em tudo, a mente é essencial. Já Emmanuel diz isso mesmo, que o pensamento, e o pensamento emana da mente, é vida. Então, também para que o ectoplasma possa ser moldado e possa ser utilizado pelos espíritos superiores para o bem, precisa também do pensamento e da vontade do médium, que esteja sintonizado com a espiritualidade superior. Continua então o instrutor Aulus. Infinitamente plástico, dá forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações, visíveis ou invisíveis nos fenómenos de levitação, e, portanto, estes bastonetes e estes fios, normalmente, onde eles se veem mais quando aparecem, é precisamente na levitação, e, continuá-los, substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem, mentalmente afinizados com ele. Portanto, fica aqui expressamente dito por Aulus, que é um instrutor e um benfeitor espiritual, que o ectoplasma é oriundo do ser encarnado, não é produzido pelos espíritos desencarnados. É uma substância que sai para fora do corpo físico do médium de efeitos físicos, quando é visível, através dos orifícios naturais da boca, do nariz, dos ouvidos,
do tórax, muitas vezes do tórax, e das pontas dos dedos das mãos. E é desta substância que acabamos de ver que é muito leve e muitíssimo plástica, muitíssimo moldável, que os espíritos precisam, é dela que eles precisam para concretizarem os fenómenos de efeitos físicos em geral e em especial os da levitação, da materialização e do transporte. Porque há transporte de pedras, de flores, etc. Todos nós temos ouvido falar disso. Portanto, digamos que o ectoplasma é nem mais nem menos do que a matéria-prima de que os espíritos precisam para concretizar, de levar a cabo determinados acontecimentos e determinadas coisas. Trago-vos aqui estas fotografias para que vejam bem de dois médiuns, uma da esquerda, a senhora, através do ouvido e o senhor através das narinas, do nariz. Mas os espíritos também misturam o ectoplasma com os fluidos retirados do ambiente. O ambiente da Terra. Estou a falar das árvores, das flores e do mar, essencialmente. E com esses outros, e já vamos ver isso, com esses outros fluidos ambientais, eles modelam as formas e os corpos que desejam. Segundo Aulus, outra vez no capítulo 28 dos domínios da mediunidade, nas reuniões de materialização usam-se 3 tipos de fluidos essenciais. Os fluidos A, que são das forças superiores e subtis da esfera espiritual. Os fluidos B, que são os fluidos do médium e dos outros encarnados presentes na reunião. E os fluidos C, que são os próprios da natureza terrestre e que acabamos de mencionar. Aulus lembra também que, e passo a citar, embora os fluidos A possam ser os mais puros, porque são da espiritualidade superior, e os C, os fluidos C, os mais dóceis, porque são os da natureza, os fluidos B, os dos encarnados, podem estragar os mais nobres projetos, afirma Aulus, porque dependem dos encarnados. E ele remata dizendo que quando os elementos A da espiritualidade superior encontram uma colaboração segura das energias B, dão-se os fenómenos de ordem elevada que atingem mesmo a sublimidade. É muito instrutivo o que a certa altura deste capítulo Aulus também nos conta e que eu vou passar a resumir. Houve um imprevisto nesta reunião a que André Luiz assistiu, que precisou de ser rapidamente controlado, porque um dos encarnados que veio assistir à reunião tinha estado a beber muito e a sua respiração emitia, chama-lhe André Luiz, venenos tóxicos que eram extremamente prejudiciais ao trabalho. Por isso, precisou de ser isolado pelos benfeitores. É que, infelizmente, entre nós ainda há muita gente que não leva a sério a tarefa da reunião mediúnica e que acha que é uma coisa sem importância nenhuma. Claro que pode ser. Numa reunião, enfim, em que não está presente a seriedade e o desejo de ajudar o próximo, isso é evidente que podem ir como quiserem. Mas numa reunião séria de uma casa espírita que tenha esse nome mesmo e que seja mesmo espírita, é preciso ter imenso cuidado e
quem assiste a essas reuniões não deve nem beber, nem fumar, nem ter maus pensamentos, porque as formas de pensamento também são muito importantes numa reunião mediúnica e precisam de ser isoladas e varridas, entre aspas, do ambiente pela espiritualidade e, portanto, tabaco, álcool, outras drogas e carne não devem entrar no nosso organismo, pelo menos no dia da reunião mediúnica. Não é que seja de efeitos físicos, de qualquer uma. E, portanto, estejamos atentos se fazemos ou vamos fazer parte de alguma reunião mediúnica. Vamos agora aos missionários da luz, que também trazem ensinamentos para nós sobre o ectoplasma. Aqui é o mentor espiritual Alexandre que vai modelar uma garganta ectoplásmica através do ectoplasma do médium. E diz aqui, como é que consegue? Consegue porque o ectoplasma é uma matéria plástica, já dissemos, e extremamente sensível às criações mentais. Também já vimos no capítulo dos domínios da mediunidade que estivemos a citar, que é exatamente isso que Aulos ensina-nos a todos, a André Luiz e a todos nós. E então diz que Alexandre usou uma pequena quantidade dos eflúvios leitosos, ou seja, também lhe chamam, portanto, como se vê aqui, também lhe chamam ao ectoplasma, ao fluido vital, também lhe chamam eflúvios leitosos. Mais um nome para fixarmos, mas é a mesma coisa. É ectoplasma. Usou então uma pequena quantidade dos eflúvios leitosos que saíam da boca, nariz e ouvidos da médium e, como se fosse gesso fluídico, e manipulou. Construiu assim um aparelho fonador no qual não faltaram o esqueleto cartilaginoso e os fios tenuíssimos das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica, que é a abertura entre as pregas vocais. Depois, Alexandre experimentou emitir sons, movendo as cartilagens, e o aparelho funcionou, pelo que as vozes dos espíritos foram ouvidas por todos os encarnados presentes. E é também com este gesso fluídico, ou seja, que é o ectoplasma, que são feitos os moldes, aqueles moldes também que nos anos 10 e 20 do século passado faziam das mãos em parafina. É exatamente a mesma coisa, é tudo feito de ectoplasma. Nestes dois livros que vos trago aqui, que são os mesmos de há pouco, mas outros trechos, há duas, portanto, reuniões de materialização, mas que são vistas. Nós vemos-las de um ângulo diferente. Normalmente vemos a materialização do nosso lado, do mundo físico, para o mundo espiritual. Aqui, nos dois livros, vamos vê-las precisamente ao contrário. Do mundo espiritual para o mundo físico. E é interessantíssimo porque na primeira, antes disso, lembrei-me que é preciso chamar a atenção que há reuniões mediúnicas também no mundo espiritual. E também há casos de materialização no mundo espiritual. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui. No primeiro, o que é que nós temos? Que é a visita de Asclépios, que é um espírito iluminado que pertence às comunidades redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Reparem, já está na zona espiritual mais elevada da Terra, é a 7ª esfera. E foram necessários 2 médiuns do mundo espiritual que forneceram o quê? As tais
forças radiantes, como eles lhe chamam, que são o ectoplasma. Este é o primeiro caso. O segundo é no livro Libertação, nos capítulos 3º e 28, é a materialização de Matilde, que é um espírito também iluminado, que se materializou por 2 vezes nos campos de saída da superfície da Terra, porque ela tentou libertar o seu filho Gregório, que estava há 700 anos no umbral, conseguindo o fazer finalmente. E para que se materializasse, ela materializou-se neste livro 2 vezes. Como vos digo, naqueles capítulos, no 3º e no 18. No 3º, ela precisou de 20 médiuns em oração para que ela se pudesse materializar. Mas no segundo, reparem a diferença de nível evolutivo também do lado lá de espíritos, já só precisou da intervenção de um médium que doasse ectoplasma e foi o instrutor Gúbio, que é exatamente aquele que vai acompanhar André Luiz em todo este livro, Libertação do Princípio ao Fim. Da segunda vez foi apenas o instrutor Gúbio que doou para que a Matilde se pudesse materializar. Estes campos de saída são os locais limites, é o André Luiz quem o diz, são os locais limite entre as esferas do umbral inferior e as do umbral leve. Falemos então agora um bocadinho sobre o passe, porque está quase na hora. Portanto, como já dissemos, o ectoplasma é utilizado nos vários fenómenos de efeitos físicos, mas também nas curas espirituais. É essencial, aliás. E tanto pode ser fornecido pelo médium no estado de dissociação, desarticulação, ou seja, em desdobramento, digamos assim, como esta substância pode ser doada através do passe. Okay? E, no caso do passe, diz-nos André Luiz, nos domínios da mediunidade, mas agora no capítulo 17, que é dedicado ao passe, que para pôr em movimento o ectoplasma para benefício de quem dele precisa, o passista deve cultivar a prece. E o instrutor Aulos diz o seguinte: a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Não nos devemos esquecer, então, que os resultados do passe estão intimamente ligados à receptividade daquele que está ali sentado para receber esses mesmos fluidos. Daí que todos aqueles que recebemos o passe devemos estar conscientes dos seus benefícios e, por isso mesmo, orarmos com fervor a Jesus, a Maria, a Deus, para que os amigos espirituais tão dedicados que estão os médicos e os enfermeiros do espaço que ali se encontram possam realmente serem felizes, digamos assim, naquilo que estão a fazer, no seu trabalho, porque eles ficam muito contentes quando nós aderimos de coração aberto à generosidade dos fluidos que eles nos querem passar. E André Luiz também revela outra coisa muito importante, agora outra vez no Mecanismos da Mediunidade. No capítulo 22 ele diz-nos assim: no sangue circula praticamente todo o nosso património de energias vitais, concentrando-se aqui as nossas forças radiantes ou ectoplásmicas empregadas no passe. Portanto, é muito importante que nós saibamos isso, que é através do sangue.
Mas também há outra revelação importante para se compreender a circulação deste ectoplasma, das forças radiantes. Hilário Silva, que é sempre muito curioso, parece a Maria do Rosário, perguntou então a Aulus, nos domínios da mediunidade, por que motivo a energia transmitida pelos benfeitores espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns passistas? E Aulus respondeu-lhe: não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação dos princípios curadores. Sem a ideia, reparem bem nesta frase, que é muito importante, sem a ideia, ou seja, o pensamento, iluminado pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os amigos espirituais que atuam sobre estas bases. Ok? Vamos ler outra vez. Sem o pensamento, a ideia, iluminado pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre esta base. Portanto, é muito importante que o médium também saiba de tudo isto. E há passistas que costumam levantar as mãos para o alto, põem-se assim, pensando que estão a receber, a favorecer o contacto com as forças superiores. Mas isso não é verdade, não é assim. Porque a primeira e mais importante ligação com o mentor que está ali, atrás dele ou ao lado dele, a ajudá-lo, vai dar-se sempre através da cabeça, da sua mente, e depois é que passa para as suas mãos. Mas onde entra os fluidos é na cabeça do médium também. E o mesmo acontece com aquele que está a receber, o beneficiado. Depois de haver essa ligação mental entre mentor e médium passista, ele passa a irradiar essas chispas luminosas que são vistas na fotografia Kirlian, não é? E essas chispas luminosas, pelos pontos das mãos, são o ectoplasma, que ele vai doar à pessoa que está sentada à sua frente e que as vai receber exatamente da mesma maneira. Vai recebê-las pela cabeça e depois na parte do corpo que mais necessite. Ele vai receber pela cabeça porque é aí onde o sangue circula primeiro. Okay? Portanto, o passe será tanto mais eficiente quanto maior for a cooperação de quem o está a receber, de quem está ali sentado. E André Luiz afirma que, em última instância, é o próprio enfermo que se cura. E reparemos numa coisa, todos nós somos doentes. Aqueles que não somos do corpo físico, temos sempre doenças da alma, porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos coisas melhores e piores na nossa vida. E tudo isso são consideradas doenças perante a espiritualidade maior. Então, é por isso que André Luiz lhe chama o enfermo, porque enfermos somos todos. Diz ele que, em última instância, é o próprio enfermo que se cura. Por isso, tem de concentrar as suas forças no trabalho restaurador dos trilhões de células que compõem o seu organismo perispiritual. Porque é aí que está a sede, a raiz das nossas doenças, todas as graves. Não é precisamente, não está no meu perispírito a sede da minha gripe
ou da minha constipação de hoje, não é? Mas as doenças graves têm a sua sede no nosso perispírito. Então, é aí que o que tem que ser trabalhado primeiro. E esse trabalho é feito através da reforma íntima, não há outro, da nossa mudança espiritual. E, continua André Luiz, para isso tem de aproveitar a ajuda que recebe para comandar a própria restauração. A cura é, na verdade, uma autocura. E Emmanuel diz-nos o seguinte em Mediunidade e Sintonia: os fenómenos mediúnicos serão sempre motivo de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção quanto nutrindo a polémica. Mas a educação evangélica e o exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. E vamos terminar então com esta frase lapidar de um ministro do nosso lar, que diz assim: enfim, procuram-se por lá, pela terra, os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Reflitamos então nestas palavras, pensemos nelas. Muito obrigada e muita paz. Então, profundamente gratos por estas lições, por estes esclarecimentos que este Consolador prometido nos traz, que é o único que nos explica porque é que aqui estamos, de onde viemos e para onde vamos. E assim, agradecidos, vamos, como sempre, terminar o nosso trabalho com uma prece. Vamos então convidar-vos a fechar os vossos olhos, a sentir a presença da espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, que sempre nos orienta, nos indui, nos guia, sentindo, Senhor, as doces vibrações que o vosso amor produz nas nossas almas. Sentimos-nos guiados para a nossa casa, para a nossa sala, onde todos os espíritos amigos e espíritos familiares que já estão em condições para o fazer, nos vêm abraçar, nos vêm saudar, nos vêm dar força e coragem para a nossa caminhada. Sentindo-nos transportados para a Câmara de Passe, onde a espiritualidade amiga derrama sobre nós todos os fluidos salutares que são necessários para os nossos corpos físico e espiritual. Sentindo as vibrações de paz, de amor, de coragem, sentindo-nos tão fortalecidos na nossa fé e com a certeza de que por mais aflições que possamos passar, que por mais tempestades que a vida nos trouxer,
Jesus encontra-se no leme da nossa embarcação. E juntos, unindo os nossos corações, as nossas mentes, as nossas melhores vibrações, vamos pedir que estas vibrações possam sair de nós, vencer as barreiras físicas das paredes, das portas, e tal como um inebriante perfume espalharem-se por toda a nossa cidade, por todos os lares, por todas as famílias, estendendo-se a todos os países, estendendo-se, Senhor, a todo o planeta maravilhoso que nos serve de lar, que nos serve de escola, que nos serve de hospital das nossas almas ainda combalidas. E assim juntos, pulsantes em amor, em boa vontade, em fé, em esperança, poder levar a todos aqueles que se encontram doentes nos seus lares, nos hospitais, as melhores vibrações de ânimo, de coragem, de fé. Possamos chegar ao coração de todos aqueles que se encontram a sofrer, todos aqueles que não têm teto, não têm alimento, não têm família, todos aqueles que se encontram sozinhos e desamparados, deprimidos, amargurados, que possam eles receber estas nossas vibrações que lhes dedicamos com todo o amor. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que neste momento que a Terra atravessa se encontram nas linhas da frente para tratar todos aqueles que se encontram doentes, médicos, enfermeiros, pessoal da ação médica, todos aqueles que todos os dias trabalham para que possamos estar no conforto dos nossos lares. Amparai-os, Pai. Pedimos, Senhor, por toda a humanidade, por toda a natureza, por todos os animais, nossos irmãos menores. Pedimos, Senhor, por toda a vossa imensa e maravilhosa criação que nos fala de vós em cada átomo, em cada partícula. Querido e amado Pai, que o vosso amor infinito possa tomar residência permanente nos nossos corações, que nos possa, Senhor, ajudar a fortalecer a nossa vontade para que possamos juntos continuar a aprender a amar, a aprender a servir em vosso nome. Que o vosso amor infinito fique com todos nós e nos conduza com segurança até à vossa casa, para que a vossa luz nos ilumine os passos e nos guie
os nossos caminhos. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa tarde a todos e até à próxima semana. Muito obrigada e fiquem com Jesus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.